Fala Nação Colorada. O Inter empatou com o Flamengo em 1-1, com gol do Ener Valencia, que não marcava gol pelo Colorado desde julho. A mídia do centro do país falou sobre o jogo, veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então, já te inscreve e deixa o like. Sempre mostrando muita coragem nas respostas, né? Mostrando o jogo corajoso que ele gosta do Flamengo. Mesmo que isso signifique, às vezes, perder bola no meio-campo e correr risco de tomar gol. Um jogo ofensivo, ele tem disso, né? Coragem para correr esse risco. Ainda não é... É claro que eu imagino que vai aperfeiçoar, vai trabalhar depois, né? Cada erro individual. Mas esse futebol ofensivo que o próprio torcedor gosta, ele também tem no pacote correr alguns riscos, ainda mais contra um Internacional que está tão organizado, né? E assim, tem o risco com a bola e tem o risco sem a bola, que o Flamengo também corre direto. No segundo tempo, hoje não aconteceu tanto, acho que até pela questão física do time, talvez alguma estratégia para tentar explorar espaço com o Bruno Henrique, mas é um time que está marcando a saída de bola quase sempre, às vezes até quando já está mais desgastado faz isso também, e aí é natural, uma ou outra bola entrar nas costas da defesa. O final de semana contra o Juventude foi assim, o Flamengo estava dominando o jogo, próximo de fazer o segundo, tomou um contra-ataque, bola nas costas da defesa do Gilberto, foi lá e empatou o jogo. Então, são opções que você tem, riscos que você corre, e no futebol é sempre assim. Às vezes a gente pode falar assim, mas e o time que joga fechadinho e faz ligação direta? Já percebeu quando você faz uma ligação direta que você bota a bola em disputa e o seu time está desorganizado? E aí você muitas vezes leva um gol por isso? Então, assim, não tem nada perfeito. É você ter uma ideia e tentar executar aquilo mais próximo da perfeição. Mas nem sempre é fácil. A questão do garoto, gente, a gente falou aqui, mas pelo amor de Deus, né? O Everton, né? Primeiro, tem que ser titular domingo. Pra mim não tem conversa, não tem história. Hoje é o volante indicado pra jogar ali na ausência do Pulgar. O Pulgar não joga, né? O Pulgar não joga, tá suspenso. O Alan não chega nem perto daquilo que o Everton tem jogado. E são erros que acontecem. Ele teve um aprendizado pra carreira dele. Certamente o Alex, quando estava surgindo, pode ter errado já num lance que gerou gol pro adversário e depois ele não repetiu o gesto que ele fez em campo. Esse time é normal, cara. E outra, o que o Felipe falou é verdade. E ele falou isso desde o começo. Eu sei o risco que eu vou correr, mas eu quero correr. Lógico que a carreira que o Felipe teve como atleta e que ele é como pessoa também já dá a ele algo para um novo treinador que outros treinadores que não jogaram no nível dele, que não estiveram vivendo. Dá peso, né, Alex? Lógico. O cara chega no vestiário e fala. Ele tem confiança de falar isso daí, né? Tá falando com propriedade, mas tudo aquilo que ele viveu. E sobre o lance do menino, isso aí acontece, o que ele falou é verdade, acontece várias vezes no jogo, às vezes até em momentos piores, você tá no sentido defensivo. Desorganizado, você não toma gol. Óbvio que o time, no momento, o jogo tá acabando, isso todo mundo vai aprender. E ele tava até meio perto do Felipe. Verdade. E pode ser que o Felipe, nesse sentido, o treinador fala, pega a bola, segue indo pra frente. Porque isso é uma questão também de mentalidade. Você vai repetindo, você vai exercitando. E eu quero isso. O adversário que vai jogar com a gente já vai preparado, falando, nós não podemos parar porque o Flamengo vai vir. E isso tudo vai embutindo nele. Foi uma bola que o Alan Patrick, ali, que não é tão combativo, que acaba roubando a bola assim, né? Mas enfim, eu acho que o jogo no todo não pode ter vilão nenhum nesse sentido. A gente pode analisar, a crítica ela faz parte dentro dessa análise, mas realmente o nível de jogo que se foi, ele causou desgaste que o jogo proporcionou. Não é porque outra situação. Então, se a gente for olhar o GPS dos jogadores hoje, essa quantidade de ações intensas, com mais de 25 km por hora, foi quase... Deve bater recorde deles, porque os dois proporcionaram isso, se a gente for pegar com a base científica dos clubes, e por isso ficou gostoso, corrido, sem ninguém ter folga, e aí sai todo mundo cansado mesmo. E quando a gente fala que faz parte da maturação do jogador, né, que é jovem e vai aprendendo saber cadenciar o jogo, a hora que é para acelerar, a hora que é para segurar um pouco mais, eu acho que também tem a parte de maturação do trabalho do próprio treinador. Lógico. Porque a própria equipe está começando a entender, poxa, se a gente acelera aqui, a gente pode perder a bola, aqui a gente está desorganizado, aqui a gente toma um contra-ataque. O time vai entendendo que jogar com uma proposta ofensiva significa se expor e como então neutralizar, né? Acho que medir os riscos, exato. E você entender, olha, a gente joga assim, mas será que em determinado momento do jogo, até pela própria ação dos jogadores em campo, que isso é bom de ter,
Não tem que ficar esperando o treinador mandar fazer tudo e ficar igual um bonequinho ali. Também. Não, o jogador tem que ter autonomia também dentro de campo, de encostar e falar, de trocar ideia, olha. A maioria das decisões no campo é de autonomia. É isso aí, pô. Autonomia total da O jogo é dos jogadores. O treinador ajuda muito, atrapalha de vez em quando, mas ajuda muito também. No caso do Felipe, ele tá ajudando muito mais do que atrapalhando o Flamengo. Isso aí não tem nem conversa. Mas é um ponto que você toca que realmente é verdade, Jéssica. Assim, os jogadores eles vão entendendo, olha, a gente está marcando sempre assim. Em determinados momentos do jogo, por algum detalhe de estratégia do adversário, ou de momento físico mesmo, vamos tentar marcar um pouquinho mais atrás, ou vamos tentar sair de uma outra maneira. Hoje o Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo, conseguia sair jogando muitas vezes diante de uma equipe que tenha pressionado muito bem a saída de bola. Se você pega os jogos do Inter recentemente, vários gols são originados de roubada de bola na saída adversária, porque é coordenado para pressionar, porque é intenso para fazer isso. E o Flamengo hoje, não só com bola longa para o Bruno Henrique, mas também com o jogo apoiado, conseguia sair. E esse menino que errou no gol, várias e várias vezes rodava por trás do meia, dava opção de passe, girava o jogo de frente. Ele fez isso até melhor que o Pulgar no jogo. Participando muito, né? E depois desse lance, se a gente for olhar, tem o passe para frente do Alan. Aí você vê o Wanderson, mas o movimento você pode ver que o Fabrício, ele tenta ir como se fosse que é o movimento normal do zagueiro. Só que o Enner fez um movimento que ele faz super bem. Só que pela fase e o momento que ele viveu, ele não estava ali, encaixou certinho para ele fazer aquilo. Então é algo que não tem só a ver com a perda da bola lá atrás, né? Porque a gente fala, aí falando também de treinador, a maneira que o Felipe ele tem coragem de jogar. Algumas vezes ele deixava de mano, ele fazia seus volantes adiantar e ficava Alan Patrick e Borré com os dois zagueiros, os dois laterais com os dois pontas e vou jogar. Porque realmente, muitas vezes dentro do campo, a gente falava, não tem problema, fica de mano, se vira. E às vezes tem aquele treinador que fala, não, tem que ter uma sobra, e sobra lá, entende? Então, nesse sentido, é lógico que o Felipe ele também vai encontrar o time de algo, isso é fato. Mas o que aconteceu foi muito mais mérito do Inter do que, de repente, demérito do Flamengo. E tem um detalhe, só rapidinho, Jéssica, um detalhe sobre o Enner, né? De recuperação dele, né? Esse não é o primeiro jogo que ele consegue um empate na reta final pro Inter. Teve um jogo contra o Bragantino fora de casa, que o Inter vai até melhor que o Bragantino no jogo, e o Enner entra e consegue fazer o gol de empate no final. Então, dentro desse trabalho do Roger de melhora coletiva, e é claro que vai individualmente fazendo cada uma dessas peças crescer, o Enner Valencia está inserido nisso, mesmo não sendo um titular da equipe. Hoje o Borré está jogando mais do que ele, é o momento do Borré, tem que jogar mesmo, mas o Enner tem sido útil, quando sai do banco tem entrado bem no time. Eu acho que esse foi um empate que não foi demérito para ninguém, né? Competência das duas equipes. Poderia ser 3-3 esse jogo. E que servem de experiência para os dois treinadores. Vamos direto para a coletiva, então, treinador do Internacional, Roger Machado. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Penso que pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério, e ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério, né? Como eu tenho comentado sempre, para mim a questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros, é o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. E no final foi justamente lá dar os parabéns, eu escolhi um critério perigoso, mas deu certo. Foi uma partida que se mostrou rápida justamente porque a arbitragem ajudou também. E vai ter erros e acertos, né? Faz parte, né? Mas o que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, é um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória. Empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando. As duas equipes exaustas em campo e uma qualidade muito alta, né? O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas.
Roger, boa noite. Apesar do gostinho de vitória, o Inter somou apenas 1 ponto. Poderia ter entrado no G4 do campeonato caso vencesse hoje o Flamengo. No jogo passado, Roger, você falou sobre a possibilidade de título, né? Quando questionado, disse que era possível sonhar. Com esse resultado contra o Flamengo de empate dentro de casa, ainda é possível alimentar uma disputa, quem sabe, pelo título, ou o Inter coloca os pés no chão a partir desse empate e passa a mirar apenas uma vaga direta à Libertadores? Os pés sempre estiveram no chão. Né? A possibilidade, quando a gente falou que poderia sonhar, é porque matematicamente é possível, né? E ainda é possível. Penso que jogos como esse só nos valorizam. Não é proibido empatar-se em casa, ainda mais nesse contexto. A gente buscou 3 pontos fora contra o Atlético. Se a gente botar na balança, foi uma partida muito difícil também e que a gente valorizou muito esse resultado de vitória. Então, os jogos grandes estão sujeitos a essas variações, de placar, de resultado. Eu não vejo por que a gente levar para esse lado, de colocar os pés no chão e botar a realidade. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil, e o Internacional mostrou que com esse nível de jogo a gente pode sim pensar em título. Você foi perguntado, né, Roger, mais de uma vez nas últimas semanas sobre a situação do Ener Valencia, né? Explicou o processo de recuperação dele. Bom, hoje num grande jogo, uma grande atuação, né? Impressionante como ele entrou bem, fez gol e ainda depois criou oportunidades, né? O que você pediu para ele hoje quando ele entrou, com as circunstâncias do jogo de hoje, e como é que fica daqui para frente? O campo fala. O campo nos dá os recados que a gente precisa, e do lado do vestiário a gente faz a gestão das pessoas, e das oportunidades da melhor forma possível. A orientação passada para o Valencia é que ele seguisse pressionando, porque a característica do jogo a partir daquele momento era pro Valencia, O Flamengo sob a gestão do Felipe Luiz, é uma equipe que busca não entrar em organização defensiva, e por isso joga muito alto e usa a compactação do campo e por vezes a regra do impedimento a seu favor para encurtar o campo do adversário, para evitar correr para trás. Então era um jogo que naturalmente as virtudes do Valencia casavam com aquele momento, E eu só estava ali contando os minutos, para colocá-lo em campo, Coloquei com 25 porque é um movimento que ele é um movimento mais arriscado, Quando eu deixo só um volante à frente da defesa e deixo o meu meia, quase como um segundo homem, que já desgastado do jogo, para fazer o processo defensivo, eu ganho ofensividade, mas eu vou oferecer mais campo para o adversário. Então, a característica do jogo com 2 jogadores, talvez ela possa ser usada em alguns jogos do começo da partida, dependendo da necessidade da partida, mas a gente sabe que tu vai oferecer algumas questões para o adversário. Quanto às oportunidades, jogar com 2 jogadores, eles têm uma característica importante, eu acho que eles têm um casamento bom, que é justamente o Borré, o cara que flutua um pouco mais, fazendo com que um dos zagueiros tenha que se trancar em cima da marcação, e o Valencia faz as buscas de profundidade. É um casamento muito bom para esse tipo de jogo, que você vai ter campo às costas para correr. Tudo é possível, Mas para esse momento, a gente valoriza a entrada do Valencia, A gente buscava, que ele recuperasse seu bom futebol dentro da sua característica, fez um grande jogo. O Borré, nas últimas 2 partidas, não tem feito gols, mas tem contribuído muito coletivamente com assistência, Ganha todo mundo, ganha o grupo, E a gente vai buscar sempre ter o critério do mérito para colocar em campo os jogadores.
Boa noite, Roger, tudo bem? Um dos grandes trunfos da tua equipe tem sido a capacidade física acima da média. E hoje a gente viu no primeiro tempo um Flamengo que equilibrou muito isso, muito forte também fisicamente, e depois o Inter conseguindo ganhar esse campo no segundo tempo. Como é que tem sido isso? Porque hoje foi uma das equipes mais físicas também que o Inter enfrentou, e ainda assim o Inter conseguiu estar à frente, e principalmente no caso do Wesley, porque eu vi que ele foi retirado do campo, ele parecia um pouco descontado. Era uma questão física, era cansaço, alguma lesão? Não, o nível do jogo faz com que os atletas tenham que se doar muito, né? Quando você tem laterais adversários que ocupam muito o campo de ataque, forçam os nossos jogadores de beirada fazerem mais esforços e percorrerem mais campo, mesmo que a gente organize a equipe defensivamente para, por vezes, né, transferir essa amplitude para os laterais e ter um volante defensivo dentro da linha para evitar que eles corram a todo momento até a linha de fundo, né? Mas é um desgaste que ele é natural, né? Penso que a gente sofreu um pouquinho porque o Flamengo usou muito o goleiro como uma superioridade na primeira fase de construção e fez um jogo de atração ali para que com 2 volantes desequilibrasse, e a gente cedeu um pouquinho a amplitude dos laterais e por vezes a gente abriu quase que uma linha de 5, então gerou um pouco uma superioridade ali posicional, muito mais do que numérica no meio campo, e algumas vezes o Flamengo conseguiu andar no campo e nos empurrar para trás. Então é um jogo que determinados adversários vão gerar mais desgaste em um ou outro jogador. E para esse jogo, os nossos beiradas, tanto que eu troquei os 2 ao mesmo tempo, justamente para ter frescor ali, porque foi um jogo bem pesado lateralmente para os caras que jogam ali, mas foi por opção e para jogar os jogadores mais frescos no campo o mais rápido possível. Roger, Tá aí a coletiva de Roger Machado, técnico do Internacional, sempre muito boas, né? As coletivas do Roger. Ele explica o que está acontecendo no jogo, o que ele entendeu da partida, como ele viu a partida. E isso é bem interessante porque passa isso para o torcedor, né? O torcedor ter a perspectiva do treinador em relação às alterações que ele faz, as mudanças, as escolhas. Mas ele valorizou bastante o jogo do Inter, que foi de novo um bom jogo. Falou sobre o Ener Valencia, a recuperação do Valencia. É importante lembrar que foi o Roger que colocou o Valencia no banco quando o Roger chega, porque viu que o Valencia não estava correspondendo. E agora ele está tentando recuperar esse jogador, vai colocando aos poucos, e o Valencia também está correspondendo. Bom jogo do Inter, né? Um Inter que cresce demais agora com o Roger Machado. Eu acho assim, a única coisa de negativa do jogo do Inter que a gente pode dizer foi não ter conseguido apresentar alternativas quando o Flamengo conseguia superar a pressão alta dele, né? Quando o Flamengo superava a pressão do Inter, o Inter acabava demorando a recompor, a se retrair novamente e colocar mais jogadores atrás da linha da bola. Inclusive foi numa jogada assim que o Flamengo cria a jogada do pênalti, né? E também teve outras chegadas de perigo a partir desse momento. Mas isso é um meandro do jogo, né? Não quer dizer que o Inter é um time desorganizado, que isso é um problema crônico da equipe. Pelo contrário, a gente está vendo o Inter jogar a maioria dos jogos bem, dominando o adversário e impondo aquilo que quer fazer. O que é uma coisa que nem sempre é possível da gente ver nas equipes. Então é bem promissor. Esse final de ano do Inter, projetar a próxima temporada, eu acho que vai acabar pegando uma vaga direta em Libertadores, se a gente considerar as equipes que estão acima, que podem ser campeões de outras competições. É muito interessante esse trabalho do Roger. Cara, assim, se a gente for olhar tudo aquilo que ele falou, cada adversário ele vai te trazer algo, né? Porque não tem como você viver isso que ele viveu hoje contra o Flamengo com outras equipes, que outras equipes não te dão. Ele vai lá, esse começo do Inter sempre foi muito forte. Em alguns momentos não consegue porque treinador, equipe, às vezes não casa com aquela questão para jogar nessa intensidade. Então o Inter poderia ter feito o gol ali com 20 segundos de jogo, né, na roubada de bola. E depois ainda teve o Alan Patrick e tal. Então a pressão, óbvio que os jogos, se você for olhar, o Inter não consegue manter essa pressão. Não que essa pressão ela vá ficar, que algum time seja possível fazer isso numa condição física. É muito difícil. Só que ali você faz um gol, você começa de repente ter o controle do jogo. Uma equipe dessa como o Flamengo, ele te traz e te ensina que realmente uma hora ou outra, algumas bolas, como o Flamengo passou a marcar super bem o Inter, como a gente falou, na beirada, e esse meio, com o Alan Patrick não pegar na bola, a hora que pegava estava bem marcado, então você começa a roubar bastante bola. E nesse roubar bastante bola, você naturalmente vai pegar um time que quer jogar, pode ver, os times que o Inter domina mais é que eles não conseguem roubar a bola do Inter, então você não consegue transitar, você não consegue contra-atacar. E é isso que acaba ensinando. Então não é todo jogo que pega essa questão que o Coutinho falou,
como defeito, mas é o que o jogo apresentou, que ele falou, opa, e ainda não tendo um Fernando, né? O Fernando, ele também tem essa questão, naturalmente, o Rômulo é um menino. Bem os espaços. Porque daí ficava o Rômulo, quem saía para caçar era o Thiago Maia junto com... Então, esse espaço que ficava grande. E saída de bola do Fernando é muito boa também, então, a né? preparação de jogo, quando o Inter foi, ele falou, poxa vida, e daí, se acontecer isso de novo? Como que a gente vai fazer? Então, o tempo, ele sabia também que o Flamengo não poderia manter esse ritmo, né? E aí, às vezes, vai se aconchegando as coisas, mas também é um aprendizado que esse jogo traz para as duas equipes. E como a Jéssica falou, o Roger, é legal ele ver ele falar, porque você percebe que ele teve uma leitura perfeita do jogo. Por que o Flamengo conseguia superar? Porque usava o Rossi para atrair de fato. O Flamengo queria que o Inter subisse a marcação. O Rossi é um goleiro que trabalha bem com os pés. Tinha uma linha de passe preparada para o Fabrício Bruno, que é um zagueiro que conduz a bola em velocidade. Então, o Rossi atraía a pressão, o atacante saía no Rossi, o Rossi dava no Fabrício. Não dava tempo do cara voltar. Quer dizer, o atacante saía no Rossi, o Rossi dava no Fabrício, e não dava tempo do atacante do Inter voltar, ou do Alan Patrick fazer o balanço. Já tinha quebrado a primeira barreira. Isso já é a mão do Felipe Luiz. Sim. Você cria alternativa, independente se é o João ou o Pedro que vai me marcar. Mas se eles marcarem assim, nós vamos ter sempre aqui esse lugar. Então você tem que procurar onde está livre.